Mano Menezes. É um elenco fantástico, várias possibilidades de escalações e tal. Hoje, por exemplo, o Tetra, Zinho, PVC, Paulo Lima e Leandro Quesada, que estão comigo e com vocês. Tudo bom, Zinho? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, João? No Expediente. Prazer também estar contigo, com os amigos aqui na bancada e com a galera de casa, né? E a Libertadores, né, que é tema aqui do nosso programa. Ontem eu estava junto com o PVC e outros companheiros aqui do canal no sorteio, né? E era aquela expectativa, quem pega aqui, quem pega ali, será que tem confronto? Uma coisa que eu falei antes do sorteio, né, isso eu fiquei feliz que deu certo. Não teve confronto de brasileiros, né? Porque é uma possibilidade de vários se classificarem, né, para as quartas de final, que seria muito bom, porque a possibilidade também, quanto mais times vão avançando, cheguem à final. Estejam lá no dia 23 de novembro, no Chile, né, para essa grande decisão. Então, acho que a possibilidade é grande. Os confrontos, alguns, é claro, nós vamos discutir aqui, pegaram o osso duro, outros, algumas equipes que não vivem um bom momento e são amplamente favoritos. Mas eu sei que é o seguinte, a Libertadores já começou. Já começou e nós estamos ansiosos por ela. Dia 23 de julho, ela estará de volta. Olha esse recado que está na tela aí, hein? Hoje tem Botafogo e Flamengo, NBB, Novo Basquete Brasil, 9 da noite no Fox Sports, exclusivo no ginásio do Botafogo. Se o Flamengo vencer, se classifica para a final. Se o Botafogo vencer, teremos o 5º jogo nessa semifinal histórica entre Botafogo e Flamengo. Não perca aqui no Fox Sports. PVC. Tudo bem, PVC? Bem-vindo. Tudo certo. Uma boa notícia para a torcida do São Paulo. Não é definitiva, mas é uma boa notícia. Embora tenha muito clube europeu sondando o Antony, é mais ou menos consensual no grupo de agentes que trabalham com o jogador e na direção do São Paulo que o melhor cenário para ele é ficar o ano inteiro aqui. Então, tem muita sondagem, tem muita gente procurando, querendo saber. Mas é provável que o Antony fique no São Paulo pelo menos até dezembro. Rapaz, que grande notícia! Isso é muito bom. O comentarista do povo. Se você quiser encontrá-lo, é fácil. Vá ao seu boteco, à padaria da esquina, ande no seu BRT, ele estará lá, porque o artista tem que ir onde o povo está. E ele é um artista da comunicação. Valeu, Paulo Lima! João. Boa tarde, Como João. vai? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, Pele. Da mesma forma, é super demais estar com vocês aqui na bancada do Expediente. Ô, João, o PVC trouxe a questão aí da permanência do Antony, né? E a gente vê essa nova geração do futebol brasileiro. Agora o Vinícius Júnior comemorando 2 anos, né, de profissionalismo, né? Passou rápido, hein? Passou rápido, ele falando isso. Hoje a gente pôde rever os gols dele contra o Emelec, naquele jogo sensacional em que ele entrou e virou o jogo, fez 2-1. A gente vê novamente o Rodrigo brilhando, né? E uma nova geração de talentos do futebol brasileiro aparecendo por aí. E essa Libertadores já é um caminho para isso. Eu acho que essa Libertadores, mesmo com a experiência do time do Palmeiras, alguns mais experientes também no time do Flamengo, do Grêmio, né? E do Atlético Mineiro. Mas eu caminho muito nessa expectativa de que essa Libertadores dê para todos nós, e até na Sul-Americana também, uma nova projeção de novos valores que apareçam e que estou com o Zinho nessa aí. Tomara que 2 clubes brasileiros cheguem à final dessa Libertadores, coisa que não acontece há muito tempo. Mas a permanência do Antony aqui é essencial, uma bela notícia que o Paulo traz aqui para gente. E seria inadmissível que já saindo agora do beabá, do primeiro período dele como titular, já fosse vendido para fora do país, né? Então é inaceitável que um jogador como o Antony seja preterido pelo São Paulo ou pretendido já para sair do país. Deixa aqui. E continuo com a minha tese de que a nova geração do futebol brasileiro nessa Libertadores, mesmo com os nomes mais experientes, mais pesados, olho no Scarpa do Palmeiras, hein? É novo, já tem rodagem, mas é a nova geração do futebol brasileiro. É isso aí. Falando de uma notícia do futebol internacional, Griezmann anunciou que está saindo do Atlético de Madrid e pode ir para o Barcelona. É uma tendência. E pode ter como companheiro Richarlison, aquele mesmo, surgiu no América Mineiro, Fluminense, foi para a Inglaterra, está no Everton, pode ir para o Barcelona. O mercado europeu do meio do ano já começa a ficar agitado. Leandro Quesada, é impressionante. Ele ontem acertou todos os jogos das oitavas de final. Acertei Uma capacidade de antevisão, de palpite incrível. Tudo bem, Quesada? Prazer tê-lo aqui. O mito dos palpites. João, o prazer é todo meu sempre. Foi seu fiel escudeiro, você sabe. Você é o meu guru.
Sou seu guru Meu também, guru. é verdade. Trocamos muitas figurinhas. Quando eu tenho dúvida... Deveria eu ter pergunto a uma você, cara. espécie de jogo É. em que aquele que acerta tudo ganha, claro, mas aquele que erra tudo também ganha. Olha, eu tava bilionário. Eu erro tudo. Ô, João, Oi. teoricamente, a gente tem grandes duelos, todos os grandes duelos da Libertadores aí. Mas os duelos Brasil e Argentina são 3. E o Palmeiras, teoricamente, pegou o adversário, teoricamente, mais fácil. Mas eu estava pensando, será que é o mais fácil mesmo? Porque assim, se o Cruzeiro foi eliminado pelo River, foi eliminado pelo River Plate. E se eliminar o River, eliminou o River Plate. A mesma coisa com o Atlético Paranaense. Se passar novamente pelo Boca, poxa vida, hein? Passou pelo Boca. Se foi eliminado pelo Boca. Palmeiras não tem conversa. O Palmeiras precisa atropelar o Godoy Cruz. Pelo tamanho do Palmeiras, pela história, pelo técnico, pelos jogadores, pelo alto investimento. Talvez esse seja o adversário mais perigoso que o Palmeiras poderia ter pela frente. O melhor time da Libertadores contra o pior time da Libertadores. Se não passar, vai ficar feio, hein? Muito bem, É um detalhe aqui, uma outra análise do que sabe. Já já nós vamos analisar todos esses confrontos, mostrar os jogadores que se destacaram até agora nessa fase de grupos. Agora é uma outra competição que vai começar, mata-mata, oitavas de final, dia 23 de julho. E a nossa enquete tem a ver com o destaque do Zinho, o nosso tetra. São 6 brasileiros nesta fase de oitavas de final. Não temos confronto brasileiro. Você acredita que os 6 brasileiros vão passar? Tá levando fé? 100%? Todo mundo avança? Sim ou não? Mande o seu vídeo para este número que está na tela. Queremos saber a sua opinião e participe na nossa hashtag Expediente Futebol pelas redes sociais. Para aumentar a nossa expectativa, agora a gente já sabe dia, horário, local, tudo marcadinho pela Conmebol, que divulgou agora há pouco a tabela detalhada das oitavas de final. Então, vamos ver. Vamos lá. Olha ali, River Plate e Cruzeiro. O jogo de ida será dia 23 de julho, às 7h15 da noite, no Monumental de Núñez. A volta será exatamente uma semana depois, 7h15 da noite, no Mineirão. Dia 30. Aí depois, não envolve brasileiro, LDU e Olímpia. A ida, dia 23, em Quito, 21h30. A volta, dia 30, em Assunção, 21h30. Godoy Cruz e Palmeiras. Ida, 23 de julho, terça-feira, 9h30 da noite em Mendoza, a terra do vinho, um espetáculo de cidade. E a volta, uma semana depois, uma terça-feira, 9h30 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo. Jogão em Nacional e Internacional. Montevidéu, ida, quarta-feira, dia 24 de julho, 7h15 da noite. Volta, uma semana depois, 7h15 da noite, no Beira-Rio. São Lourenço e Cerro Porteño. Ida, 24 de julho, 7h15 da noite, em Buenos Aires. Volta, 31 de julho, em Assunção, 7h15 da noite. Atlético Paranaense Boca. Quarta-feira, dia 24 de julho, 21h30, na Arena da Baixada. Volta na Bombonera uma semana depois, 31 de julho, 21h30. Emelec e Flamengo. Ida em Guayaquil, no George Capwell, 24 de julho, quarta-feira, 21h30. Volta uma semana depois, 31 de julho, Maracanã, 9h30 da noite. E o único jogo que fica reservado para quinta-feira, Grêmio e Libertad, 25 de julho, ida Porto Alegre, na Arena do Grêmio, 21h30, volta em Assunção, 21h30, exatamente uma semana depois. Portanto, aí estão, meus amigos.
Tudo definidinho, horários, locais, ida, volta, quando vão jogar. Oitavas de final da Libertadores da América. Respondam a nossa enquete. Vocês acreditam que os 6 avançam? Não. Não, PVC? Não, porque nunca aconteceu. Não quer dizer que não vai acontecer nunca, mas não aconteceu. Tomara que aconteça agora, né? Mas você acha que não? Eu acho que não, acho que é muita coisa. Assim, É. Acho que vai ter força do Boca Juniors contra o Atlético, vai ter força do River Plate contra o Cruzeiro, pode dar uma zebra em algum lugar do Emelec ou do Godoy Cruz. Eu não concordo muito que seja assim, a pressão pode atrapalhar, acho que não. Acho que era melhor, antes do sorteio, todo mundo preferiu o adversário, em teoria, mais fácil. A gente sabe que não existe facilidades na Libertadores, mas a lógica era querer pegar o mais tranquilo. O Nacional Inter é um jogo tradicionalíssimo. O Inter jogou contra o Nacional em 80, em 2006, em 2007. Ganhou um jogo em 2006, um jogo em 2007. Mas não é um jogo fácil para o Internacional. O Libertad já ganhou do Grêmio. Então, eu acredito em 4. 4. 4 foi o recorde, né? Teve 4 brasileiros em 2009, em 2010 e em 2012. Acho que pode ter 4. Perfeito. Já vou ouvir a opinião do Zinho, do Paulo Lima, do Quesada e nós vamos analisar detalhadamente os confrontos dos brasileiros, levando em consideração que esses jogos acontecerão daqui a 70 dias. É muito tempo, hein? Mais de 70 dias. Então, as equipes irão mudar, gente vai chegar, gente vai sair, a gente vai levar em consideração isso também, mas já vamos começar a projetar os confrontos dos brasileiros daqui a pouquinho aqui no nosso Expediente Futebol. Mas agora vamos a BH! Grande Belo Horizonte, uai! Vinícius Nicoletti está lá na Cidade do Galo para falar da dupla mineira que amanhã entra em campo pela Copa do Brasil. Muito bom expediente para você, Nicoletti. Fala, João Guilherme, muito boa noite para você, boa noite a todos no estúdio, pessoal em casa. Pois é, estamos aqui na Cidade do Galo, já escurecendo. O Atlético já fez o treinamento, a gente pôde registrar o aquecimento dos jogadores e nesse aquecimento todos os jogadores estão à disposição do técnico interino Rodrigo Santana, inclusive o Casares, que já ficou no banco na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ele não joga desde a final do Campeonato Mineiro, a primeira partida, teve uma contusão muscular, ficou esse tempo todo recuperando a parte física. O Rodrigo Santana disse que ele não estaria 100% para o jogo contra o Palmeiras, mas essa é a questão agora, será que ele volta como titular no jogo contra o Santos? Essa é a única dúvida que o treinador vai levar para essa partida de Copa do Brasil. O Atlético, que teve uma boa arrancada no Campeonato Brasileiro, venceu as 3 primeiras e depois perdeu para o Palmeiras, e a torcida atleticana, que já está na bronca com o time por causa da campanha na Libertadores, vaiou muito o time, protestou contra alguns dos principais jogadores, caso do Fábio Santos, o Elias, até o artilheiro Ricardo Oliveira ouviu algumas vaias. A bola não chegou muito no Ricardo Oliveira, mas ele também saiu vaiado, e o Guga veio aqui na entrevista coletiva, falou que a torcida está um pouquinho impaciente, os jogadores sentiram que a torcida está um pouco impaciente com a equipe. Chance de fazer as pazes nesse jogo contra o Santos, porque a partida será no estádio Independência, o estádio que é considerado um caldeirão para os atleticanos e onde o Atlético está invicto nesta temporada. São 9 jogos em 2019, 7 vitórias e 2 empates. E o Guga falou sobre a expectativa aí de enfrentar o Santos, um time arrojado, diferente, ousado, que tem a posse de bola. Então o Guga falou como será enfrentar um adversário como esse. Vamos ouvir. Bom, campeonato totalmente diferente, né? Cada jogo é praticamente uma final, então a gente não pode errar em nenhum momento. Jogo de detalhes, mesmo tendo 2 jogos, a gente sabe que o primeiro jogo, como é aqui dentro de casa, é muito importante. A gente precisa fazer o resultado para ir com mais tranquilidade para São Paulo. Então, foco total para esse jogo de amanhã, né? Que a torcida que for lá também possa nos empurrar até o fim do jogo, os 90 minutos, que a gente possa ficar focado nesses 90 minutos para fazer um grande jogo e conquistar esse resultado no primeiro jogo. A gente sabe que é um time muito qualificado, tem mostrado isso. O São Paulo é muito inteligente, tem rodado bem o time, então é difícil até saber quem vai vir para campo amanhã.
né? Mas a gente tem que estar focado aqui no nosso, trabalhar direitinho hoje para ir amanhã bem focado para conquistar o resultado. E tá aí, o Atlético já fez esse trabalho, já treinou direitinho nesta terça-feira, está preparado para enfrentar o Santos. Quem gosta de história, João, um pouquinho de história, 3 oportunidades, Atlético e Santos já se enfrentaram em competições de mata-mata, Taça Brasil em 64, semifinal do Campeonato Brasileiro em 83 e na Copa do Brasil 2010. Sempre deu Santos, o Galo nunca venceu, pode ser essa a oportunidade. E antes de chegar aqui na cidade do Galo, a gente passou pela Toca da Raposa para acompanhar o treinamento do Cruzeiro, que embarca, ou já deve estar embarcando nesse momento, finalzinho da tarde, início da noite, está embarcando para o Rio de Janeiro, onde estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense, é o atual bicampeão, o time que tem o maior número de conquistas, com seis títulos, e o Mano Menezes, João, tem todos os jogadores à disposição também. 3 jogadores estavam no departamento médico, o Marquinhos Gabriel, o Raniel e o lateral direito Orejuela. Os 3 já treinaram nesta segunda-feira, também participaram do treinamento hoje, então o Cruzeiro vai com força máxima para essa estreia na Copa do Brasil. Inclusive a volta do Robinho. Robinho que foi preservado nos últimos 2 jogos, o Cruzeiro perdeu os últimos 2 jogos sem o Robinho. Robinho ficou no banco de reservas contra o Emelec, entrou no segundo tempo, deu outro ritmo para a equipe e nem participou do jogo contra o Internacional. Nesses 2 jogos, o Cruzeiro levou 5 gols, uma situação atípica. O Mano Menezes disse que vai arrumar a defesa e o Robinho também falou sobre isso. Vocês não vão ver o Cruzeiro levando muitos gols a partir de agora, porque o Cruzeiro realmente sofreu muito na defesa nessas 2 partidas, então a gente vai ver um Cruzeiro ainda mais defensivo, mas com a presença do Robinho. E aí, a dúvida ali, Rodriguinho ou Thiago Neves. Repetindo, o Mano Menezes já disse, vai escalar os 2 só depois da Copa América, porque ele vai ter um tempo para treinar a equipe e aí ele pode ensaiar o time com o Rodriguinho ou o Thiago Neves. O Rodriguinho ficou no banco de reservas na partida contra o Internacional, então a tendência é que o Rodriguinho seja o titular na partida contra o Fluminense e o Thiago Neves no banco de reservas, João. E o Robinho falou hoje como espera esse confronto contra o Fluminense. Então vamos ouvir o Robinho. Boa tarde, eu acho que vai ser um confronto muito difícil. Eu assisti o jogo contra o Grêmio e assisti também contra o Botafogo, né? Eu não joguei e acabei assistindo o jogo. E eu achei que eles jogaram bem, cara. Eu achei que eles mereciam a vitória contra o Botafogo, acabaram tomando um gol ali de bola parada. Mas eu acho que eles jogaram bem. Vai ser um jogo difícil, estão correndo muito, estão muito confiantes, né? É um time que sai jogando muito, tem uma confiança no passe, no que o treinador está passando para eles. Estão correndo demais, então tenho certeza que vai ser um jogo difícil e a gente vai ter que estudar bastante a equipe deles. Com certeza o Mano já está fazendo isso aí. Hoje vamos ajustar as coisas finais aí para essa partida aí. Tá então, João, time completo no Cruzeiro, time completo aqui no Atlético e a gente vai acompanhar a estreia dos mineiros nesta Copa do Brasil. João. Tá legal, muito obrigado, Vinícius Nicoletti. Serviço completo do Nicoletti, hein? Falando do Atlético, falando do Cruzeiro, lá diretamente da cidade do Galo. A gente vai começar analisando os confrontos exatamente por Cruzeiro e River Plate, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos meus outros companheiros aqui. O PVC já deu a opinião dele, dizendo que não acredita que os 6 vão avançar para as quartas, né? O PVC acha que pelo menos 4 passam, que seria um ótimo número. Zinho, acredita nos 6 passando? Eu sou sempre otimista, né? Assim... Mas, assim, o PVC tem a razão, assim, cada confronto, né? Gostaria muito que passasse os 6, mas principalmente o jogo do Atlético Paranaense, sabe? Eu acho que, assim, Flamengo, Palmeiras, o próprio Grêmio, que pega o Libertad novamente, o Internacional com o Nacional, eu acho que a possibilidade é bem maior. Tem que jogar o jogo, é claro, é dificuldade, é Libertadores, mas acho que esses times são favoritos. O Cruzeiro e o River é aquele duelo de 2 gigantes, né? Não tem favoritismo, vamos dizer assim. A vantagem que o Cruzeiro tem, jogar em casa o segundo jogo, mas vai depender do que vai fazer no primeiro. Se o jogo fosse hoje, o Cruzeiro, mesmo oscilando, eu acho que estaria mais inteiro para passar. Porque o River foi o time que mais empatou nessa primeira fase aí de grupos. Veio vencer 2 jogos ali, né? Que deu essa
essa possibilidade de classificação e empatou o último jogo contra o próprio Internacional lá. Então, eu aposto no Cruzeiro classificar. Já o jogo do Atlético Paranaense é o mando de campo que vai valer para ambas as equipes. Eu, quando era jogador, não gostava de enfrentar o Boca lá. Para mim, é o confronto mais difícil. Por mais que o atual campeão seja o River, mas o confronto mais difícil para mim é do Atlético Paranaense. A Bamboneira, o segundo jogo é lá. Aí vai depender do mando de campo do Atlético Paranaense, a arena ali também é caldeirão, fazer o bom resultado, como fez na primeira fase agora, meteu 3-0, né? Mas vamos lá, eu acredito. Nos 6? Acredito nos 6. Muito bem. Paulo Lima, os 6 passam ou não? A gente tem unanimidade aqui que os 2 principais confrontos de peso são contra o River e o Boca. São os ossos da parada. Né? Consenso. Consenso, né? Só que tem um detalhe, o futebol argentino está parado. Eles vão estar voltando, eles vão estar no início de temporada Então, desses jogos. Isso. Lembre-se quando o Flamengo pegou o São Lourenço, que estava voltando também, o Flamengo sapecou 3-0 deles aqui. São Lourenço por causa de uma greve naquela oportunidade, estavam bastante tempo sem jogar e tal. Mas o futebol argentino também estava em greve, o campeonato não andava, isso tudo. Mas é uma parada. O campeonato argentino terminou recentemente, o River terminou em 4º lugar. O Zinho falou que é um time que empata muito, só venceu uma em casa, empatou 2. O Brasil vai parar também, né? Mas pela Copa América, mas não para nos campeonatos. Não para o treinamento, não para os campeonatos. Sim, mas não para como eles. Eles não param numa fase mais curta. Os treinamentos. A Argentina vai ficar um mês de férias. Eles não. Aqui vai ter jogos amistosos. Vai ter preparação, vai ter até trabalho. Alguns times uma semana. Até para recuperar e tudo isso, né? Então, esse é um projeto que pode facilitar. Evidente que, se você for pensar na Bombonera e o Atlético Paranaense, é o jogo que pode botar um ponto de interrogação. A gente estava conversando um pouquinho antes com o Quesada, chega na Bombonera, a arbitragem, né? Lembra-se que, né, o Thiago Nunes já reclamou lá no jogo do turno. Sem VAR é impossível vencer aqui. Sem VAR é impossível, agora vai ter VAR, consequentemente é isso. Mas, o River perdeu o Maidana na defesa. Perdeu o Pete Gonzalez, que é um canhotinho maravilhoso, né? Mas isso desde a fase de grupos, né? Desde a fase de grupos. Mas tudo bem. Mas o que o Riquelme falava? O Quinteiro, que estava ontem no sorteio, também só volta em setembro, rompeu o ligamento do joelho. O Riquelme falava, pro Boca vale a partir das 8º. E aí é o que a gente pode levar de peso. Ser otimista, assim como o Zinho, eu também sou. Mas sendo realista, eu acho que o jogo mais complicado é o do Atlético Paranaense. Muito bem. Então, para o Paulo Lima, quantos passam, na sua opinião? Eu vou caminhar com o Zinho. Eu vou acreditar na galera. Eu não posso pensar diferente. Perfeitamente. Então, para o Zinho, 6 passam. Para o PVC, 4. Para o Paulo Lima, 6. Leandro Quesada. A minha torcida é que os 6 passem. Sim. Agora sai o torcedor, entra o jornalista, o cronista esportivo. Passa só 2. Olha, Zinho. Eu conheço o Quesada. Vou falar pra você, rapaz. Não seria uma surpresa, não, né? Não. Se passassem só 2. Não. A Libertadores. A propósito, é isso. 6 é o ideal. É o que todo mundo quer. Seria perfeito. 2, eu acho que aí 2 também é um pessimismo exagerado. 4. Então você está fechando com o PVC. Tem 2 que eu vejo como muito próximos das quartas de final. É claro que eu estou analisando hoje, né? De repente o Flamengo perde o Cuéllar, o Palmeiras vende alguém. A gente não sabe o que vai acontecer nesses 70 e poucos dias, como você explicou aí, João. Mas para mim, Flamengo e Palmeiras são aqueles que têm mais possibilidades de avançar. Vamos agora para outra ponta, a ponta mais difícil. O Atlético Paranaense vai ter uma enorme dificuldade contra o Boca. O Atlético só se classifica se ele meter 3-0 no Boca no primeiro jogo, como ele fez na fase de grupos. Porque ele vai jogar pressão em cima do Boca em La Bombonera. Aí vai ser difícil o Boca inverter esse placar. Não é? Quais são os outros duelos? O Internacional e Nacional, parelho demais. Grêmio e Libertad, parelho demais. E o Cruzeiro enfrentando o River, jogo de gigante. Não dá pra gente falar absolutamente nada. Então, é bom, o Zinho brincou aí, mas Zinho, vou falar pra você, se passarem só 2 aí... Não é um absurdo. Pra mim não será um absurdo. Mim será Agora, repito, pra mim a torcida é para que os 6 passem. Como também a minha torcida era que o Atlético avançasse, que o São Paulo tivesse entrado no grupo de Internacional e River, coisa que não aconteceu com ambos os dois. Então você fecha com 4.
Vou fechar com 4. Eu acho também que 4. vai ser por aí e convenhamos que pela dificuldade da Libertadores, tamanho. não é fácil. Se passarem 4 brasileiros, será excelente. E aí nós já teríamos, dependendo do lado da chave, se for do lado aqui de Palmeiras, de Grêmio, de Internacional e Flamengo, se os 4 avançarem, já temos pelo menos um brasileiro garantido na grande decisão. E do outro lado temos 2, o Atlético Paranaense e o Cruzeiro. Eu acho também que 4 é a minha aposta de brasileiros nas quartas de final. Uma observação? Pois não. Também é o seguinte, se passarem os 6, final brasileira. Aí a chance é muito grande. É verdade. Vamos aguardar, muita coisa pode acontecer, mas agora vamos analisar os jogos. Começando por Cruzeiro e River Plate. Que jogo, hein? Que jogo! Já fizeram final de Libertadores. O Cruzeirense se lembra bem, gol do Joãozinho. O Cruzeiro foi campeão em cima do River Plate em 1976. São 4 títulos de Libertadores do River Plate. 2 do Cruzeiro, são 6 títulos nesse confronto. É pesado esse jogo. Cruzeiro e River Plate, destaques das duas equipes. Do River Plate, primeiro do Cruzeiro, vamos lá. Entre tantos destaques e com tantas opções, Fred, atacante, 35 anos, estava no Atlético Mineiro. É um jogador que pode fazer diferença, mandar a bola para a rede, muito experiente, pode ajudar muito o Cruzeiro no confronto contra o River Plate. Embora, ressaltando que o Cruzeiro tenha várias outras opções. E do lado do River Plate, qual é o destaque? É o atual campeão da Libertadores, o irmão do Carlos Sánchez dos Santos, o De La Cruz, meia, 21 anos, era do Liverpool do Uruguai, com a ausência do Quinteiro lesionado, com a saída do Pity Martínez, o De La Cruz desabrochou nessa temporada e está jogando um bolão. Meus amigos, River Plate Cruzeiro. Primeiro jogo no Monumental de Núñez, segundo jogo no Mineirão. A análise desse confronto. O River não acertou ainda uma partida monstruosa, monumental, nesse ano. Mas é um time que tem muita dignidade para jogar Libertadores. O River é para Libertadores, está para Libertadores de 2015 para cá, como o Boca Juniors estava de 2001 a 2003. O River ganhou 3 naquele período, o Boca ganhou 3 naquele período, o River ganhou 2 nesse período. Então é um timaço, é um time muito difícil de ser batido. Agora, o River sempre considerou o Cruzeiro a sua besta negra, ou seja, o Cruzeiro é o azarão do River, tirando 2015. Então, o Cruzeiro vai ter que olhar com muita atenção, muito preparo para anular as jogadas do River, mas ele pode classificar. Olha só, é inegável que o time do Cruzeiro caiu de rendimento, certo? Não está apresentando o futebol de um tempo atrás. Mas ainda teremos 70 dias pela frente. Esse momento do Cruzeiro é algo que preocupa, mesmo o jogo com o River estando ainda há um pouquinho mais de 2 meses, a vocês ou não? Eu não vejo preocupação não, João. Não? Quais foram as 2 derrotas que o Cruzeiro teve agora mais recente? Flamengo e Internacional. E Emelec. E a Emelec da CC. Emelec no Mineirão. Emelec já pode classificado. Já classificado, mas perdeu, perdeu a melhor campanha. Aí você pode dizer, poxa, mas... E ganhou do Ceará e do Goiás, graças muito ao Fábio e passando apertado. Mas com tudo isso, mas perdeu para 2 grandes equipes, o Flamengo e perdeu para o Internacional lá em Porto Alegre. E para o Emelec. Emelec foi talvez o resultado que foi o desvio da curva, né? Mas o que é importante nesse confronto, João, o que eu vejo, assim, são 2 técnicos campeões. O Gadiardo está mais de 4 anos. Mais de 4 anos. E o Mano está indo para o seu 3º ano consecutivo praticamente no comando da equipe. O Mano tem 2 títulos de Copa do Brasil. O Gadiardo tem 2 Libertadores, 2 Sul-Americanas, Recopa Sul-Americana, a Copa da Argentina. Só não tem um Campeonato Argentino. Foi o único título que o Gadiardo não conseguiu. Parece que ele nem tem muito interesse. Quando chega lá nas finais, ele abandona porque ele gosta de título internacional. Mas acho que essa perspectiva que tem do confronto de 2 treinadores de ponta me chama muito a atenção. Porque a gente vai ver um duelo tático com 2 equipes fortes. Gente, não dá para dizer que o Cruzeiro está no momento de adversidade. Pode ter apresentado pode ter apresentado o futebol nesses 2 jogos que a gente falou, nos 3 jogos, principalmente com o Emelec, com um padrão abaixo daquilo que apresentou em outras partidas. Mesmo na Libertadores da América, vinha numa fase invicta, era o time brasileiro que não perdia, que estava invicto há muito tempo, foi o último a perder a invencibilidade, né? Consequentemente, não dá para você acreditar uma baixa de qualidade do Cruzeiro da noite para o dia, não dá. Tem que ver também a qualidade dos outros adversários. Por isso que
continuo dizendo que essa partida, esse jogo, é o grande clássico dessa fase da Libertadores da América, né? É o atual campeão da Libertadores, com 2 técnicos vencedores e com 2 equipes fortes. Eu não descarto o Cruzeiro, com o padrão Mano Menezes, com a qualidade que o Cruzeiro tem, com o elenco que tem, de surpreender lá no Monumental de Nunes. Até porque o que eu falei para o Cruzeiro vale para o River, né? Sim. O River também não... Sim. Não está sobrando. Só ganhou uma em casa, João. Se a gente for pegar assim, o que eles fizeram na fase de grupos, o Cruzeiro foi aquela decepção de perder para o Emelec. Nós estávamos juntos na transmissão. Exatamente. Porque poderia fazer aquela história de passar a fase de grupo toda sem tomar um gol. Né? A melhor campanha de todos os tempos. Então aí perde um jogo no finalzinho, aquele pênalti que o Edilson cometeu, o Angulo vai lá e faz o gol, 2-1. Mas foi uma opção que o Mano teve também de mexer no time, poupou alguns jogadores, segurou. A gente mesmo falou que ele botou o David, o Robinho, o Thiago Neves. Ele começou a mexer no time mais lá para o segundo tempo, né? Para tentar virar. E o Cruzeiro foi até superior no segundo tempo, né? Então, assim, pelo que eles fizeram até agora, o Cruzeiro, para mim, tá num momento melhor do que o do River. O Cruzeiro tem um elenco tão bom e a gente elogiou. Fizemos aqui nessa bancada uma enquete do melhor elenco do Brasil. Lembra, PVC? E deu Cruzeiro. Deu Cruzeiro. Eu fui até cobrado por isso, hein? Cobraram você? Me cobraram. Pô, quando eu cheguei num certo ambiente, o cara chegou, pô, vem cá, não é possível. Que bom, estão vendo, estão assistindo o expediente. Que bom. Mas assim, eu, na verdade, considero o Cruzeiro, junto com o Palmeiras, os melhores elencos do futebol brasileiro. E aí você pode acrescentar aí um Flamengo, um Grêmio, o Inter, que subiu muito de produção. Mas assim, eu acredito que com 70 dias de trabalho, com esse time do Cruzeiro jogando o Brasileirão, se não tiver nenhum tipo de problema de lesão, de contusão, é claro que o River também vai se mexer no mercado, também vai contratar, vai fazer uma pré-temporada. Mas por estar em início de temporada, o PVC falou isso ontem no sorteio. O Eugênio falou também. O Eugênio também falou. É melhor pegar os agora, argentinos grandes. Se tiver que pegar, pega logo agora que eu digo é lá no dia 23 de julho. Que eles vão estar no início da temporada. Do que eles irem classificando e você pegar numa semifinal, como o Palmeiras pegou e como o próprio Cruzeiro pegou. E caíram para os dois, lembra? Já estava mais avançado, é verdade. Então acho que o momento de pegar o River vai ser aquele. E eu acredito no Cruzeiro por isso. Acredito na força, na tradição, na camisa, na torcida e porque vai jogar em casa o segundo jogo. Então, o meu voto é na classificação do Cruzeiro, por isso tudo. E eu acho o elenco do Cruzeiro maravilhoso. Muito bem. Leandro Quesada, a sua expectativa para River Plate e Cruzeiro? Da mesma forma que é osso para o Cruzeiro enfrentar o River, se eu tivesse na Fox Sports da Argentina, eu diria o mesmo. Eles estão falando isso lá, com certeza. O Rogério tá falando podia vir tantos adversários, vão vir logo... La Bestia vai vir Negra. Logo o Cruzeiro, porque... Bestia Azul. João, da mesma forma que a gente conhece profundamente os times argentinos, eles estudam também os times brasileiros e sabem da força do Cruzeiro, como lembrou Paulo aqui, né? Se o Gallardo faz um trabalho magnífico no River, o Mano faz um excelente trabalho no Cruzeiro também, né? O trabalho do Mano é muito bom, em alto nível há quase 3 temporadas, hein? Não completou ainda 3 anos, né? Mas agora, quando for jogar contra o River, já completa. Então, já vai ter completado. Vai completar. E aí, é de se respeitar realmente. Agora, esses 70 dias, eles serão cruciais e a gente vai ter que esperar para saber. A gente só vai poder falar mesmo quando a gente tiver o primeiro jogo entre ambos, para a gente analisar o que eles estão fazendo agora, e o que eles vão fazer a partir do primeiro duelo. Até porque tem um detalhe nessa história. O futebol brasileiro, que não terá férias, mas será um período de interrupção por causa da Copa América. Os times devem dar alguns dias de folga e depois as equipes retomam. E vão voltar a jogar muito perto desses jogos aí. O Campeonato Brasileiro retornará um final de semana depois, no dia 14 de julho. E antes das oitavas da Libertadores, teremos as semifinais da Copa do Brasil. Nos dias 10... Aliás, semifinais ou quartas de final? Perdão. Quartas de final. Quartas de final na Copa do Brasil, nos dias 10 e 17 de julho.
Então, antes dos confrontos das oitavas, nós teremos também as quartas João, de final da Copa do Brasil. Não, vai lá. Não, isso pode ser ruim, mas se você observar o seguinte, você vai ter muito duelo decisivo. Pesado. Né? É pesado. Você já tem a volta do brasileiro, que é casca grossa, perfeito? Aí você tem duelo de quartas de final. E ainda você tem que ter toda a atenção para 2 duelos contra o River Plate. Rapaz, agora, eu acho melhor dar essa parada e ajeitar o time sem a desculpa que o time vai perder o ritmo de jogo. Porque sempre tem desculpa. A parada é assim, viuzinho? Quando para e o time volta mal, mas é porque tirou o ritmo de jogo. Entendeu? Sempre tem essa desculpa. Aí se joga toda semana, 3 vezes, aí tem aquela reclamação também que ninguém aguenta. Tá bom, Quesada, mas assim, aí o João trouxe aqui que antes desse duelo contra o River, vão ter vários outros jogos. Os 2 meios de semana anteriores estarão ocupados com momentos decisivos da Copa do Brasil. Mas vai ter também o Brasileirão. 2 rodadas do Brasileirão nesse meio. Como o PVC falou, e o Paulo Lima também, o período da Copa América vão ter alguns dias de folga. Vamos botar aí que seja 10 dias, não sei. Mas vai treinar, vai recondicionar, vai ter a intertemporada, que é bom também pro time. Recuperar o do DM. Vão ter alguns joguinhos ali de jogo-treino. Aí tem um pouco de jogo. Eu acho que o Cruzeiro chega fisicamente e também com ritmo de jogo melhor do que o do River. Em teoria, sim. A gente não tem como ter certeza absoluta. Porque não, isso aí é nítido. Vai jogar mais do que o River. Agora, se isso vai ser melhor ou não, é diferente. Porque você vai ter uma paralisação com mais ritmo, sim. Vai chegar com mais ritmo. Mas o ponto, vai jogar, né? Você pega, assim, o futebol na América do Sul, ele é muito... a Libertadores é um duro de resistência. Porque você não cheio de obstáculos. Não é regularidade. Você tem um monte de obstáculo no meio do caminho. Então, aí você tem a paralisação. Você pega o Cruzeiro de hoje. Vamos falar do Cruzeiro 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. É isso aí, PVC. Eu concordo plenamente com você, PVC. O endurance de resistência a Libertadores tem realmente vários obstáculos, pedregulhos no meio do caminho. Você tá certo, PVC, é um endurance mesmo, Alan. Se a gente falasse de... É complicado o negócio, PVC. Se a gente falasse 2 semanas atrás sobre o Cruzeiro, você diria, o time do Brasil que menos perdeu, o time do Brasil que um dos que menos sofreram gols, o Palmeiras é o que menos sofreu gol. O time que estava invicto antes de jogar contra o Flamengo. Hoje, é o time da Libertadores, de todos os brasileiros, o que mais sofreu gol nas últimas 2 semanas. Imagine o que pode acontecer daqui a 70 dias. Tomou 8 gols de Flamengo, Emelec e Internacional. Mas vai ficar 73 dias sem tomar gol. Pois é. Sem fazer também. Sem fazer também. 73 dias? Não entra na estatística? Não, mas vai jogar, hein, cara? Jogar, Brasileirão, Copa do Brasil. O Brasileirão são quantos dias? 60 e alguma coisa. Amanhã já tem jogo, né? Amanhã tem Copa do Brasil. Muito bem. Então analisamos aqui o confronto entre Cruzeiro e River Plate, jogaço. E agora vamos falar do Verdão. Daqui a pouco tudo sobre Corinthians e Flamengo, hein? Grande jogo de amanhã. Fique ligado aí no Expediente Futebol. Agora o Palmeiras é o assunto. O Palmeiras terá uma semana para treinar e se preparar para encarar o Peixe. Gustavo Berton. Alô, amigos do Expediente Futebol, Palmeiras treinou nesta terça-feira, aliás, treino à tarde, foi assim, físico. E eu chamo a atenção para treino à tarde, porque ontem à noite todo mundo deu uma esticadinha, afinal de contas, era noite para conhecer o adversário na Libertadores da América. Todos os jogadores do Palmeiras, comissão técnica, claro, ficaram acompanhando esse sorteio que colocou mais um argentino na vida do Palmeiras, o Godoy Cruz, que ficou em segundo lugar no seu grupo, foi um dos que menos pontuou na competição, mas não deixa de ser um argentino. E essa foi a grande repercussão por aqui. Argentino sabe jogar a Libertadores da América. Embora o Godoy Cruz não seja um Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras, por exemplo, ano passado na Libertadores, é um time argentino. E esse confronto contra o Boca deixou algumas lições. Por exemplo, o jogo da Bomboneira, onde o Palmeiras, entre aspas, dormiu por determinados minutos no final do jogo, acabou sofrendo gols que depois deixaram ainda mais difícil a classificação à próxima fase. Mas Libertadores da América é um assunto para daqui a 2 meses, depois da Copa América. Por enquanto, o Palmeiras volta
volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro e tem como adversário o Santos, que está ali, ó, líder, junto com o Palmeiras, perdendo apenas nos critérios, com 10 pontos ganhos na ponta da tabela. Esse jogo vai acontecer sábado no estádio do Pacaembu, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos e o Palmeiras, claro, está se preparando, ainda sem Gustavo Scarpa e hoje sem a presença do Felipe Melo, jogador que com febre não participou do treinamento. Os demais jogadores todos estiveram aqui trabalhando, como eu falei, um treino físico. O Palmeiras tem a semana inteira cheia, ao contrário do Santos, o que segundo alguns jogadores é de certa forma uma vantagem, principalmente física, já que o Santos tem um ritmo forte, imprime um ritmo forte durante todo o jogo. O Santos tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil e o Palmeiras tem a semana livre. Isso pode dar uma certa vantagem para o Palmeiras no jogo de sábado no estádio do Pacaembu. Jogaço de bola, Palmeiras e Santos valendo a liderança do campeonato e, claro, ao longo dessa semana o Filipão vai definir a equipe que vai enfrentar o Santos nessa partida importante pelo Campeonato Brasileiro. Informações de São Paulo com Gustavo Berton para o Expediente Futebol. Legal, Berton, muito obrigado. Momento raro, né? Porque o Palmeiras só joga na outra semana pela Copa do Brasil, então o Filipão tem essa oportunidade de ajustar ainda mais o time. Ontem dissemos aqui no Expediente Futebol, o Godoy Cruz era o time mais querido do sorteio e tivemos foguetório nas imediações do Allianz Parque, porque todo mundo queria pegar o Godoy Cruz. E o Palmeiras pegou o Godoy Cruz. Vamos analisar este confronto. Os destaques de Palmeiras e Godoy Cruz. Entre tantas opções, o Palmeiras tem um cara que realmente, Paulo Lima já disse aqui, está crescendo muito. O meia Gustavo Scarpa, de 25 anos, antes do Verdão, jogava no Fluminense. Ele vem crescendo, está machucado, mas em breve vai voltar. E o destaque do Godoy Cruz, que pela segunda vez na sua história chega a uma fase de oitavas de final. É o Santiago Morro Garcia, atacante uruguaio de 28 anos. Antes de jogar no Godoy, estava no River Plate do Uruguai. Leandro Quesada, você trouxe um enfoque de análise aqui um pouco diferente. E também interessante, que deve ser ressaltado. Qual é a sua opinião, Quesada? João, enfrentar franco atirador sempre é muito difícil. Mais difícil do que enfrentar gigantes como você. Eu estou me colocando aqui na pele do Palmeiras. O Palmeiras é um gigante, tem um dos melhores elencos, se não o melhor elenco da América. É favorito para todos os títulos. Pela segunda vez consecutiva, termina a fase de grupos como a melhor equipe. Ano passado foi assim também. Bateu na trave na Libertadores, na Copa do Brasil do ano passado. No ano passado levou o Campeonato Brasileiro. Isso tudo credencia o Palmeiras para atropelar, vencer os 2 jogos sem contestação, fazendo um grande jogo na primeira fora e decidindo em casa, aplicando goleada. É esse cenário que eu vejo. Só que não, né? É Libertadores da América. Você acha que o mais fácil pode ser o mais difícil? Pode, porque veja só, de quem é a obrigação? Vamos lá, vamos falar sério, com todo respeito ao Godoy Cruz, de quem é a obrigação de passar? Ou o Palmeiras. Pô, gente, olha o tamanho do Palmeiras, né? É verdade. Tem razão. Ao elogiar o Palmeiras, não estou ofendendo o Godoy Cruz, tá? Só estou falando aquilo que é verdade. Não, tudo bem, mas é melhor pegar o River Plate? Não. Lógico que não. Não, é melhor pegar o Godoy. Não, mas você ser eliminado por River Plate, o barulho é menor. Vai gerar crise do mesmo jeito, não, pra mim não, na minha visão não. Se o Cruzeiro se perder for eliminado pelo Godoy, o PVC, você está perdendo para o time que teve a pior campanha, uma das piores campanhas. Segunda pior. O Emelec só que foi pior. Ok, então, aí depois a gente vai falar do Flamengo mais tarde, a análise é quase igual, tá? Então, o Palmeiras tem a obrigação, por tudo, pela camisa, pelo técnico, pela qualidade de jogadores. Você bate elenco com elenco, não dá nem para iniciar uma discussão. Dá 11-0, se você colocar o time B é capaz de dar... Por isso que não dá para acreditar no Godoy Cruz. Não dá, mas é perigo. Mas eu tô falando, é o perigo do franco atirador jogar sem a responsabilidade. É terrível quando você enfrenta adversários assim, porque vem o tal do presente de Deus, que depois vira presente de igreja. Você acha que o Godoy presente de Zeus? Aí não é presente de Deus, Cruz pode ser um Guarani do Paraguai. O Palmeiras teve todo o cuidado de não fazer isso ontem. Todo cuidado. O Palmeiras foi extremamente cuidadoso em cada declaração do presidente do Palmeiras que estava lá. E mandou o presidente para lá, que foi só o Palmeiras e o Cruzeiro que mandaram o presidente para lá. Sim. Se o Palmeiras fosse eliminado nas oitavas de final pelo Boca Juniors, pelo River Plate, pelo Guarani do Paraguai, pelo Barcelona de Guayaquil, a bronca é a mesma. 2 anos atrás, ou pelo Godoy Cruz,
A crise vai existir do mesmo jeito. mesmo, eu também acho. Ninguém vai aliviar o Palmeiras no segundo ano seguido sendo a melhor campanha se for eliminado pelo River Plate. Não vai aliviar. Então é melhor pegar o Godoy Cruz e encarar com seriedade, com a certeza de que vai ter um adversário difícil pela frente. Como é que diz o hino? Sabe bem o que vem pela frente. Sabe bem o que vem pela frente. Godoy Cruz. Olha só, de Mendonça. Mas eu me permito João, aqui se fechar, fosse o jogo do Grêmio, eu concordo com o que é Sada. Porque, por exemplo, o Palmeiras ser eliminado pelo Boca e pelo River, pelo Grêmio, Pensando dessa pelo forma, Flamengo, não é zebra. Ser eliminado pelo Godoy Cruz é uma zebra que vai entrar para a história da Libertadores da América. Não, mas aí assim, vamos lá. Nessa análise dele, aí eu concordo. Só que assim, para escolha... Lógico. Não, todo mundo queria o Godoy. É o Godoy, o Emelec, é todo... Godoyzão Agora, querido. Perdeu a classificação para o Godoy, é claro que é um peso muito maior. Só que assim, pelo que a gente está vendo do Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pela estrutura, o Palmeiras, assim... Franco favorito. É muito favorito. Muito vamos dizer favorito. assim. Muito. Acho que a diferença aí dele, do Emelec e ele, foi saldo de gol. Foi saldo de gols. O Emelec, O Emelec tem ele tem o Godoy Cruz dois, tem dois. porque só fizeram 9 pontos, empataram, perderam a mesma coisa. São os times mais limitados. Outra coisa, se esse jogo do Emelec, se fosse Godoy Cruz contra o Internacional ou contra o Grêmio, ia ter mais torcida do Inter e do Grêmio lá do que a do Godoy Cruz. O estádio é simpático. Não tem aquela pressão de Caldeirão argentino. Não tem pressão. É grande. É amplo. Né? Gramado de boa qualidade. A facilidade que tem de torcida é distante, confortável, conheço o estádio. Ou seja, tudo é favorável. Tudo é favorável ao Palmeiras. Tudo é favorável ao Palmeiras. E exatamente isso. Se fosse Inter ou Grêmio jogando lá, ia ter mais torcida. Se fosse, por exemplo, um Rosário Central. Aí a casca é mais grossa. É uma coisa que o Eugênio falou aqui ontem também. O estádio Malvinas Argentinas é um estádio construído para a Copa do Mundo que tem capacidade para 50 mil pessoas e a média de público ali é 10, 12. Então você tem um espaço vazio enorme. Você não tem pressão. Assim, não existe dádiva na Libertadores. Não existe. Todo mundo sabe que qualquer adversário pode pregar uma peça. Claro. E se você for eliminado pelo Godoy Cruz, vai criar uma crise. Mas a crise no Palmeiras a crise no Palmeiras é o dia a dia. É permanente. Se você perde um jogo, você empata o jogo com o CSA, volta discutindo. Como é que empatou com o CSA? Eu digo time grande. O jogo lá foi apedrejado uma loucura. Por uns loucos. Amigos, ano passado, vocês lembram quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca? Ele era líder do Campeonato Brasileiro. A diferença só era essa. Ele era virtual campeão brasileiro. Não, mas houve um barulho? Houve. Mas houve a inteligência da torcida de entender que o Palmeiras havia sido eliminado por um grande adversário. Sim. Gente, com todo respeito, é diferente você cair para um Tolima. Corintiano, com todo respeito. É diferente você ser eliminado... Pelo Palestino, na Sul-Americana, como foi o Flamengo. Me ajudem outros, rapidinho, outros nomes. O São Paulo agora, nessa fase. É diferente. Mas você acha que isso vai influenciar na pressão em cima do Palmeiras? É isso que eu acredito que a pressão seria menor, vou colocar no condicional aqui, seria menor se você enfrentasse um grande como você, entendeu? Então é uma furada pegar o Godoy Cruz. É isso, Casada. Que era melhor ter pego o River. Na teoria, só para concluir, gente, na teoria é sensacional enfrentar o Godoy. O Godoy é um presente, é um regalo de cielo. Isso não dá certo, não. Mas, amigo... É um regalo del cielo? Eu tô vendo o outro lado, porque a gente sempre tende a defender as coisas do Brasil. Eu reconheço o Palmeiras, a fortaleza que é o Palmeiras, mas é Libertadores, tudo pode acontecer. E é futebol. E para mim seria um vexame gritante ser eliminado pelo Godoy. Mas a possibilidade disso acontecer é desprezível. Ela é remotíssima. Mas existe. Mas existe, como era desprezível nas outras possibilidades também de brasileiros contra times menores. O ano passado, o Palmeiras não teve pressão quando perdeu para o Boca Juniors, porque ele era virtual campeão brasileiro. Estava na cara do gol. Estava em outubro, o Palmeiras era líder, tinha saído de 7º lugar, tinha tirado 9 pontos de diferença, estava na ponta da tabela. Se não fosse assim, se o Palmeiras fosse 5º colocado do Brasileirão, a pancada era mesmo. Boca Juniors, ia ser uma crise danada no Parque Antártico do mesmo jeito. Então, claro que tem que se olhar com respeito. Claro que o Godoy Cruz pode eliminar o Palmeiras. Claro. Agora,
Vamos voltar um dia atrás. Sim. Ontem a gente estava dizendo assim, todo mundo quer o Godoy Cruz. O Godoyzão querido. Tem torcedor do Corinthians, só uma pilha aqui. É verdade, mas ontem eu também achava que, independentemente da gente, porque a gente ficou sabendo só durante o sorteio, eu já tinha essa opinião de quem pegasse o Godoy, seja qual fosse dessa banda, da primeira banda, teria obrigação de passar pelo Godoy. Tem. Eu estou falando Palmeiras, mas essa análise serviria para outros também. É gostosa, mas você tem que fazer em campo, né? E existem obrigações que são boas, mas você tem que fazer em campo, João. Obrigações. O Palmeiras não ganhou ainda, até porque o jogo vai acontecer daqui a 70 dias. Então, o jogo nem aconteceu. Eu só estou fazendo um exercício aqui para entender. Por exemplo, o Ricardo Goulart estará à disposição, o William estará à disposição. Pode ser. Como o Paulo Lima adora o William do Bigode. Jesus pode estar à disposição. Jesus pode marcar os 4 gols da vitória contra o Godoy Cruz. O Jesus. Que Jesus? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus? Por que não? Esperem. Pode? Esperem. Estamos falando do clube mais rico do Brasil. Sério, Cassal? Palmeiras pode tudo. Poderíamos ter Gabriel Jesus em Mendoza jogando pelo Palmeiras? Por que não? Para tudo. É mesmo? O presidente disse que é pequena a possibilidade hoje. Ele falou que é pequeno. Mas também não disse que é impossível. Mas daqui a... Exatamente. Ele falou assim, não é muito Quando o cara difícil. traduz a notícia e não sobra nada pra gente Ele falar. não falou assim, não, é impossível. Ele não falou isso. Daqui a 73 dias, meu amigo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Será? Eu não acredito. Eu acredito. Eu não acredito. Ele voltar do futebol. E é informação, não é chute, não. Mesmo que Olha seja aí, informação, rapaz. eu não vejo a menor chance de... Do Goulart eu dei 3 meses antes, um monte de gente falou que também não acreditava. O Goulart tá aí machucado, é verdade. Ele estava na China, diferente. Daqui a 70 dias tá bom, hein? O Goulart ganhava mais dinheiro na China do que o Jesus ganha na Inglaterra. Mas tudo bem. E o dinheiro é o mesmo. E outro detalhe que todos nós falamos aqui, embora o Davidson faça os seus gols, o que falta a esse elenco do Palmeiras é um centravantão. Gabriel Jesus? Eu não sei se ia dar certo, mas eu só estou dizendo o seguinte, Já deu que, há antes, hein, possibilidade, que é uma possibilidade É. e talvez fosse legal para o Jesus voltar, dar uma retomada na carreira. Será? Ué, porque Jesus ele foi voltar como... sempre O cara é bicampeão Bom, inglês. e ele vai voltar. Ele é bicampeão inglês. pelo Um amor de dia, Deus, que retomada na Jesus vai carreira é essa? voltar. Ele foi com o status O menino é para lá. bicampeão inglês, vai dar retomada na carreira. Ele foi com tá o de status brincadeira, para lá, mano. hoje Eu queria não ser tem o mesmo bicampeão status. O Guardiola pensa em emprestá-lo. Emprestar outra coisa, mas retomar Então, a mas carreira... se o Guardiola tá querendo emprestar, porque ele não é o supra-sumo do time. Sim, mas- E um detalhe, ele foi também como Há quanto artilheiro do tempo- Brasil nas eliminatórias, foi pra Copa do Mundo, não fez um mísero gol. Tudo bem, há quanto, isso tempo, é verdade. há quanto tempo o Agüero ficou no banco de reservas dele? Hoje não está passando mas bom tô falando momento. do Jesus. Sim, mas eu tô falando do Agüero, que era companheiro dele. Você acha mas que o Agüero Jesus não não volta tem não, chance. Paulo Lima? Hã? Você acha que o Jesus... Eu acho que Jesus volta. Não, ele vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Isso é certo. E o Zinho falou pra mim que vai voltar. Amém. Muito bem. Qual o nome do o bairro dele lá em São Paulo? Brasilândia. E ele sempre volta, tá sempre lá na Brasilândia, É com os isso. amigos, não abandona a origem, mas seria interessante, hein? Seria demais. Tomara que ele volte pro Brasil Ó, mesmo, viu? Pra Brasil. Eu fico assim como o Paulo Lima, assim. Rapaz. Estou querendo levar o moleque do São Mas Paulo, não deixar o Gabriel Jesus o voltar, Quesada gente. aí, como ele sempre é bem informado, seria demais. Agora vamos falar de um jogo que eu tenho certeza que o Quesada vai dizer o seguinte. Uma boa. O Furacão se deu bem. Boca e Atlético Paranaense. Seguindo a linha de raciocínio do meu querido Quesada. Que deboche. Não, você falou Atlético isso. Paranaense, o destaque do Furacão até agora na Libertadores. Quem é, hein? O Furacão, para tudo, a Libertadores caiu. causa isso, tá O caindo Quesada tudo. fica causando Olha essas aí, coisas no esse é um programa. ponto importante. Ele já fez gol na Bomboneira contra o Boca, fez gol na Arena da Baixada contra o Boca. Marco Ruben, atacante, 32 anos, veio do Rosário Central para o Furacão para substituir o Pablo. E do lado do Boca Juniors, tem o Mauro Zarate, 32 anos, jogou no Vélez. Mas também tem Carlitos Teves e outras figuras. Benedetto. Benedetto, que todo mundo conhece bem. Mas nesta Libertadores, até agora, o Zarate apareceu muito bem. Quesada, foi uma boa pro Furacão, Quesada? Uma boa pro Furacão, É Quesada? lógico que é melhor Quero pegar o ouvir. Godoy Cruz, gente. Mas foi uma vai. boa, então. Não. Porque, por exemplo, se o Atlético foi eliminado pelo Boca, tudo bem. O barulho é menor, João. É fato. É menor. Você Não, tá isso eu concordo com Você você. tá pegando boca, gente. Isso eu concordo contigo. Com todo o bom senso necessário para analisar. Olha a história do Boca na Libertadores e compara com a do Furacão.
que é um clube extremamente organizado, um time bonito de se ver, um técnico que conhece muito, grandes jogadores. De repente pode perder uns 3 também nessa janela. Pode. Aí. Tem gente olhando para o Lodi, para o Léo, para o Bruno Guimarães, vai saber, né? Agora, você está enfrentando um Boca. É claro que você vai ter que se expor mais, você vai ter que jogar partidas perfeitas para conquistar a classificação. Mas uma eliminação, embora dolorosa, ela é menos impactante do que você ser eliminado por um Tolima. Eu vou te falar, eu acho esse o confronto mais preocupante para os brasileiros. Por quê? Além de ser o Boca, que tem mais história na Libertadores do que qualquer equipe brasileira, o Boca é 6 vezes campeão da Libertadores, é o atual vice, entre outros vices que já teve. Além disso que o Quesada disse aqui, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, jogadores mirados aí pelo mercado internacional, tem o assunto do doping, né? Thiago Heleno e Camacho. É um momento delicado aí pro Furacão, hein? Olha, eu adoro o Quessadinha, mas tá totalmente contra ele, né? Tá na outra linha, Pô. Assim, você vai começar uma fase, você vai assim, ó, é melhor pegar logo o Boca, porque se eu perder, eu perdi para um grande. Aí eu tô feliz. Tudo bem, Tá tudo bem. Pô, show de bola. Não. Eu gosteizinho. Eu entendi assim. Ele falou assim, claro, é melhor pegar o Godoy Cruz. Mas se perder pro Godoy Cruz... É um vexame. É um vexame. Então, é melhor pegar logo o Boca. Mas se eu tô preocupado já de que vou perder... Melhor ficar fora logo. Cara, o Atlético Paranaense, quando... Tu viu a cara do presidente do Emelec? Ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Não, o cara do Emelec lá... Ele não gostou, não. Eu tô rindo, claro. O cara do Emelec fez assim, ó. Ele não gostou, Quesada, ele fez assim, ó. Quando falou... Flamengo, como é que foi? Foi assim mesmo. Ele não gostou, não. Aí o Gagliotti saiu lá, Godoy Cruz, ele... Sorridente. E na Copa do Brasil, ele quando fez seu pai assim, ó. morrer? Ele disfarçou o sorriso. Ele fez assim, ele fez assim, ó. Aquele sorriso discreto. Aliás, como presidente do Palmeiras é uma figura discreta, educada, simpática, desculpa né? e tal, mas... Assim, o Palmeiras tem que ser sério, pé no chão. Eu no lugar lá do presidente, do Filipão, dos jogadores, também fui jogador, falava, não, cara, pô, respeito, é jogo, tem que... Seriedade, é isso mesmo. Agora, pô, é melhor pegar o Godoy Cruz do que o... Vocês acham que o Furacão pegou a maior furada? É o jogo mais difícil, do Furacão? É a temperatura mais alta da fase de grupo, João. Junto com o Cruzeiro, pra mim. É porque o problema Mas é mais do que o Cruzeiro ou não? Eu acho mais do que o Cruzeiro, só porque o Atlético Paranaense não é o Cruzeiro. É mais do que o Cruzeiro. Com todo respeito ao Atlético Paranaense não tem na Libertadores a tradição do Cruzeiro. Sim. Não é que o Atlético não tenha tradição, o Atlético jogou uma final, mas o Atlético tem história de cair nas oitavas. Eu posso acrescentar, te ajudar? Sim. E Claro. você continua a tua Claro. análise. Além disso, o segundo jogo é na La Exatamente. Bombonera e é a La Bombonera. Jogar no Monumental e na La Bombonera... E o Thiago Nunes ainda falou que lá você não ganha sem VAR. Ainda deu Botou pimenta, botou gasolina no fogo. Mas se repetirem os placares... Sim. Vamos deixar claro, eu prefiro pegar o Godoy Cruz, tá? Peraí, não, repete. Eu prefiro, só que Eu é o não tinha seguinte, entendido isso. eu prefiro o Godoy Cruz, eu disse, gente. Mas... Vocês entenderam? Eles estão de brincadeira comigo, acho que você vai concordar. É claro que é melhor o Godoy Cruz. Mas se não passa pelo Godoy Cruz, vai ouvir. É claro que vai. Vai ouvir. O pessoal aqui nas Gente, redes sociais está entendendo bem você. Se o Atlético Paranaense fizer os 3 só a elogio, 0, João. É só elogio. o Atlético fez 3 a 0 no Foi. Boca, né? Com os Primeiro três jogo do Marco Rubem. Meu Deus do céu.